Olá, meus amigos, minhas amigas, uma boa noite a todos. Vamos aqui dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho de Mateus, estudo que era para ter sido realizado na última quarta-feira, mas diante de alguns imprevistos não foi possível. Mas aqui estamos hoje para dar sequência. Estudo esse que já estamos aí bem próximos do final. Creio que hoje e mais um encontro nós devemos concluir o estudo do Evangelho de Mateus. Sejam bem-vindos, muita paz a todos. Hoje, dia 14 de dezembro, deixo aqui o meu abraço àqueles que acompanham esses vídeos em outros dias, aqueles que acompanham pelo canal no YouTube, que é Paulo Eduardo Sampaio. Aqueles que não conheçam, quiserem se inscrever lá no canal, temos alguns estudos já realizados, o estudo de O Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, estudo de Emmanuel, na coleção Fonte Viva, além de alguns outros, né? O livro Nosso Lar, e também agora em Andamentos Mensageiros, além de algumas palestras. Fica aí o convite. Aqui, nosso boa noite aos amigos e amigas que já estão conectando pelo Facebook, Instagram. A Regina Alck aqui, tudo bem? Boa noite. A Romilda Martiniano. A nossa amiga Lourdes Galvani aqui no Facebook. Silmara Simões, muito boa noite. Querida amiga Zuleide Carvalho, bem-vinda. E a todos que aí estão, sejam muito bem-vindos. Uma alegria estarmos juntos aqui mais uma vez. A Rose aqui também chegando pelo Instagram. Muito bom. O Antônio San, tudo bem? Boa noite, Antônio. Bem-vindo. Nós hoje vamos estudar, amigos, lá no capítulo 26, bem no finalzinho já do Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 57, aqui na minha tradução está intitulado Jesus diante do Sinédrio. Tá legal? Nós vamos partir desse ponto aqui do Evangelho. Amiga Débora Medeiros, boa noite, bem-vinda. Querido amigo Mauro Furuta, tudo bem, Mauro? Um abraço, viu, meu amigo? Mauro, lá de Itápolis, divulgador da doutrina, querido amigo. O Anderson Tavares, tudo bem, Anderson? Um abraço, viu? A gente sempre dá uma enroladinha aqui no início para que o vídeo possa chegar para mais amigos, participarem junto aqui conosco e não perder então o início, né? Como eu disse há pouco, alguns foram chegando, né? Eu imagino que nós teremos só mais um estudo à frente, porque nós estamos bem no finalzinho, né? Creio que hoje, mais uma semana, a gente deva concluir aí o estudo do Evangelho aqui de Mateus, tá legal? Legal, Sandro. Lá no Insta tá meio devagar, né? O pessoal vem mais aqui pro Face mesmo. Auresina Santos também chegando aqui, boa noite. A Zola Dias, boa noite, Zola. Muito bom. Vamos então começar? Chega de enrolação. A Iraniso Catelli Gaspar também, boa noite. A Cida Baldan também aqui conosco, bem-vinda, Cida. Muito bom. Então, iniciando aqui, Jesus diante do Sinédrio, capítulo 26, versículo 57. Diz assim: Os que agarraram Jesus o conduziram ao sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e anciãos estavam reunidos. Pedro o seguia de longe, até o pátio interior da residência do sumo sacerdote. Após entrar no pátio,
sentou-se com os servidores para ver o fim. Então imagine a cena, né? Jesus estava sendo conduzido, queria ser julgado, então ele estava ali na casa de Caifás, seria aquele juiz ali da causa, né? E Caifás era aquelas casas com pátio, né, grande na entrada ali da casa. Então diz aqui que Pedro o seguia de longe. Pedro tentava seguir Jesus, mas não estava ali, né, junto dele. Pedro mantinha-se a uma certa distância, vamos dizer com segurança, né? E o Emmanuel que é muito, né, vamos dizer, perspicaz, ele não deixa passar nada. Ele pega qualquer frase, qualquer versículo para ele fazer algum comentário, né? Para a gente perceber quanto que há por trás de cada fala aí do Evangelho. Então Emmanuel recorta esse trechinho, Pedro seguia de longe, para ele comentar em uma de suas mensagens que muitos de nós fracassamos, né? Porque nós, vamos dizer assim, a gente também, a exemplo de Pedro, segue Jesus com uma certa distância. Vamos dizer, com uma distância de segurança, né? Porque nós temos os nossos interesses, nós estamos preocupados com as nossas conquistas, com muitas coisas da matéria, com nossa posição, com nossas buscas aqui do mundo. Então a gente quer seguir Jesus, mas a gente o segue à distância. Nós não estamos completamente envolvidos, né, com a missão do Cristo. Nós ainda, pelo menos a maioria de nós, ainda não está completamente acompanhando Jesus, né, mais a fundo. Nós mantemos uma distância. Ou seja, essa distância por quê? Porque nós queremos segui-lo, mas também não queremos abrir mão das coisas que nós buscamos no mundo, tudo aquilo que ainda nos fascina, que nos preocupa, as posições, os títulos, né? a busca muitas vezes do poder, até do dinheiro. Então a gente mantém uma distância, né? Não estamos seguindo Jesus lado a lado. Então Emmanuel faz esse comentário observando esse relato aqui de que Pedro mantinha uma distância. Os sumos sacerdotes, boa noite aqui, estou vendo mais amigas e amigos que foram chegando, muito bem-vindos, viu? Muita paz a todos. Os sumos sacerdotes e o sinédrio inteiro procuravam um falso testemunho contra Jesus a fim de o condenarem à morte. Então vejam, né? Eles queriam condenar Jesus, mesmo que fosse por algo falso. Olá, Maria Helena Butião aqui no Insta, tudo bem? Muito bem-vinda, viu? Os amigos aqui do Face também, a Lucia Helena Sintra, a Sandra Paulino, a Cirlei Barcelos, Florescido Carmo, Fátima Franchi, o Edson Fukuta. Que legal, muito bem-vindos todos vocês, viu? Então, é interessante isso, né? Os sumos sacerdotes, que eram aqueles maiorais, né, do templo, os nomes mais importantes da religião ali, do Sinédrio, né, do templo de Jerusalém, aqueles que deveriam zelar, né, que deveriam estar mais aptos para perceber a vinda do Cristo, eram aqueles que tramavam pela sua morte, mesmo com acusações falsas, queriam achar alguma forma de condená-lo, para a gente ter uma ideia, né, de quanto que estavam equivocados esses né, maiorais aí, né, chamados os sumos sacerdotes, que eram aqueles maiores da religião. E não encontraram, né? Eles queriam testemunho contra Jesus, e não encontraram, embora tivessem se aproximado muitas testemunhas falsas. Por fim, porém, aproximaram-se duas testemunhas e disseram: esse homem disse
posso destruir o santuário de Deus e edificá-lo em 3 dias. Então veja, eles queriam algo para condenar Jesus. Aí apareceram 2 pessoas dizendo que Jesus, né, disse, eles entendendo que Jesus estava dizendo a respeito do templo, porque o templo de Jerusalém era sagrado para eles. Eles consideravam o templo como a casa de Deus, né? Então eles disseram que Jesus havia dito que ele destruiria esse santuário e o edificaria em 3 dias, ou seja, eles consideravam isso uma blasfêmia. Só que Jesus estava se referindo, na verdade, ao templo, né, do Espírito. Ele estava se referindo ao seu próprio corpo. Ele sabia que ele seria morto, né, em poucas horas ali para frente, e que ele, até o 3º dia, nos termos lá do Evangelho, ressuscitaria, né? Ele voltaria em espírito. E eles entenderam que Jesus falava do templo de Jerusalém e não de seu próprio corpo, certo? O Edson está lembrando aqui, fermento, né? Ou veneno dos fariseus. Pois é. Tudo bem, Lúbia? Boa noite, viu? Bem-vinda. E levantando-se, o sumo sacerdote disse-lhe: nada respondes ao que testemunham contra ti? Jesus, porém, silenciava. Disse-lhe o sumo sacerdote: exijo jurares pelo Deus que vive, para que nos digas se és o Cristo, Filho de Deus. Então eles estavam ali querendo, né, tirar algo de Jesus, e Jesus muitas vezes fez silêncio. Porque, né, amigos, o silêncio muitas vezes fala mais do que muitas palavras. O silêncio comunica mais. Lógico que Jesus ali não iria ficar se justificando, se explicando, porque eles não queriam ouvir algo sensato. Eles queriam era condená-lo, na verdade, né? Então, Jesus silenciava, né, diante de tamanha hipocrisia, de tamanha falsidade que estava envolvida ali. Jesus, percebendo tudo aquilo, o mais prudente era mesmo silenciar, né? Só que aí eles perguntaram: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo? Disse-lhes Jesus: tu disseste. Ou seja, ele não estava querendo afirmar nada, né? Ele deixava para eles pensarem o que quisessem. Então, ele disse: tu disseste. Todavia, eu vos digo que, desde agora, vereis o Filho do Homem sentado à direita do poder, vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes, dizendo: blasfemou. Que necessidade temos ainda de testemunhas? Eis que ouviste agora a blasfêmia. Porque Jesus, das poucas coisas que disse, né, ele disse: vereis o Filho do Homem sentado à direita do poder, ou seja, à direita de Deus, né, vindo sobre as nuvens do céu. Aí eles acharam o máximo, né? Eles não acreditavam que Jesus era o Messias, tão esperado, e aí então ali começa, né, aquele desrespeito, aquela barbaridade, aquela crueldade para com Jesus. Começaram ali por rasgar-lhe as vestes, né? E ali já encontraram o motivo que eles queriam para condená-lo. Passou aqui para o Face, né, Maria Helena? Tudo bem? Rafaela de Conto conosco também, boa noite. Que necessidade ainda temos de testemunho, né, eles disseram. Que vos parece? Em resposta, eles disseram: é culpado de morte. Então cuspiram no seu rosto e esmurraram-no. Outros o esbofetearam, dizendo: profetiza para nós, Cristo. Quem é que te bateu? Gente, ao ler isso, dá até um aperto, né, no coração. Porque imaginemos que ali estava um Cristo. Até hoje nós não temos condições direito de compreender o que é um Cristo. Aquele Espírito de tamanha evolução que representa Deus onde ele estiver. Aquele que recebe ordens diretamente de Deus. Aquele Espírito santificado que só pensa o bem, só age no bem.
Diz lá os Espíritos na Revista Espírita de fevereiro de 1868, um Cristo não é mais passível de falhar em uma missão. Então imagine o que é um Cristo e sofrendo essas barbaridades, bofeteado, cuspiram no seu rosto. Imagine se fomos um de nós que fizemos isso. Então é muito triste, né? Recordar esses momentos finais dessa tamanha, né, injustiça, dessa tamanha barbaridade que realizaram com Jesus. Aí nós vamos aqui à frente, capítulo 26, versículo 69, as 3 negações de Pedro. E aí diz assim: Pedro estava sentado do lado de fora do pátio interior da residência. E aproximou-se dele uma criada, dizendo: Tu também estavas com Jesus o Galileu, afirmando. Ele, porém, negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. Saindo em direção ao pórtico, outra criada o viu e diz aos que estavam ali: Este estava com Jesus, o Nazareno. E novamente negou com juramento: Não conheço o homem. Pouco depois, aproximando-se os que estavam de pé, disseram a Pedro: Verdadeiramente tu também está entre eles, pois a tua fala te denuncia. Então começou a praguejar e a jurar que não conhecia o homem. E imediatamente um galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras que Jesus lhe dissera: Antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. E saindo, chorou amargamente. Que difícil, né, meus amigos, para Pedro. Quando Jesus disse a ele, que Jesus lá na última ceia já tinha advertido Pedro, né? Porque Pedro dizia a ele: Senhor, eu te acompanharei aonde fores. Se preciso for, eu morro por ti. Dando aquela ideia de que não o deixaria, não o negaria jamais. E Jesus disse a ele: Pedro, Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás esta noite. E Pedro achou um absurdo aquilo. Imagine que algumas horas depois acontece essa cena, né? Porque ele ficou ali receoso, amedrontado diante daquela prisão, que eles não imaginavam que seria dessa forma o desfecho, né? Sempre ali guardando ainda a ideia de que Jesus pudesse assumir o comando como um grande rei, né? Até aquele momento eles não compreendiam bem esse reino de Deus que Jesus tanto falava, né? Dor na consciência, né, Edson? Pois é, deve ter sido difícil. Então, só que aí, amigos, Humberto de Campos, né, que vem trazer para a gente um complemento do Evangelho em várias obras, ele vem nos dizer que quando Pedro negou Jesus, ali foi como ponto de retomada para uma nova vida. Como se Pedro, a partir daquela hora, aquilo que a gente diz no ditado popular, caiu a ficha, né? Pedro percebeu o quanto ele era frágil também. Porque Pedro, algum tempo atrás, ele acusava as pessoas, né? Ele dizia assim: você é pecador, no que você vem aproximar de Jesus? Você não vê seus erros? Então Pedro gostava muito de apontar os erros dos outros, mas ele não percebia também a sua própria fragilidade. E a hora que ele nega as 3 vezes, ali ele sentiu o peso, né, dessa condição ainda imperfeita dele, que ele precisava se melhorar muito. Pedro não estava completamente convertido a Jesus. Ele gostava muito de Jesus, ele sabia da missão do Cristo, ele queria segui-lo, mas não tinha ainda o propósito firme. Mas aí, Humberto de Campos nos conta que a partir deste momento, Pedro começa a renovar a sua vida. A partir dali, ele se dedica, nós sabemos, ao trabalho incansável na Casa do Caminho,
atendendo a todos aqueles desvalidos, necessitados, amargurados, abandonados pela sociedade, aquelas pessoas carentes que buscavam os apóstolos, e ele ali começou a desenvolver um trabalho de amor, de assistência. Devagarzinho ele foi se transformando num verdadeiro apóstolo do Cristo. A partir dali, ele foi desenvolvendo uma paciência maior, um amor maior, uma tolerância, uma sabedoria, que chegou mais à frente, porque Pedro viveu até seus 80 anos de idade. E lá mais à frente, um pouco mais idoso, Pedro já era considerado o pai de todos. Aqueles que estavam ali carentes de alguma forma buscavam Pedro para ouvir dele uma palavra, para receber dele um consolo. Ou seja, Pedro era o amparo, o amigo, o pai acolhedor. Então vejam a renovação desse espírito a partir do momento daquela traição. Então assim é uma lição para nós, que nós também nos dizemos, né, seguidores de Jesus, queremos ser um discípulo do Cristo, mas sabemos da nossa fragilidade. Então que nós tenhamos o desejo maior de começar um trabalho de renovação mais forte, de nos melhorarmos mais verdadeiramente, para de verdade, né, passarmos a viver o ensino do Cristo com mais profundidade em nossa vida. Boa noite aqui, meus amigos. Mais amigos chegando. Carla Martins, Deise Florencio, da Pensilvânia, Ana Rosa Camargo, Loiva Carno, que legal. Muito bem-vindos. O Ailton Cosmo está dizendo aqui, pelo que vejo, foi daí em diante que Pedro ficou mais fortalecido em sua fé. Isso mesmo, Ailton, foi sim. Depois da negação, Pedro se fortaleceu na fé, justamente. Iracema Picoral Cainã também, boa noite. O Edson Foucault comenta aqui, né? Pedro se transforma no equilíbrio na casa do caminho. Pois é, ele era a referência maior, né? Imagine, aquele que a princípio era áspero, rude, intransigente, depois se transforma no grande pai, né? Pai de todos ali daquela casa. Legal? Vamos à frente, meus amigos. Ercília Machado, muito boa noite. Agora nós vamos aqui, condução de Jesus ao governador, capítulo 27. Ao raiar do dia, todos os sumos sacerdotes e anciãos do povo elaboravam um plano contra Jesus, de como matá-lo. Depois de o amarrarem, o conduziram a Pilatos, o governador. Então, já comentamos, né? Imagina, os próprios sumos sacerdotes, que eram os maiorais da religião, aqueles que deveriam, né, ter reconhecido Cristo, tinham tudo para reconhecê-lo pelos seus conhecimentos, né? Mas a gente sabe que não é por aí, né? Por isso que Jesus disse certa vez, obrigado, Pai, que ocultastes essas coisas aos sábios e as revelastes aos pequeninos. Às vezes aqueles que se sentem tão inteligentes, tão importantes, não conseguem compreender a mensagem do alto, a mensagem do Cristo. E às vezes aqueles tão simples, desprovidos da cultura do mundo, têm facilidade maior para compreender. Assim nós vemos na doutrina espírita também. Quantas pessoas simples, né, com pouca instrução acadêmica, que compreendem a doutrina, enquanto outros mais intelectuais que têm dificuldade, não conseguem aceitar. Então, para a gente ver que não é questão de conhecimento apenas, ajuda, mas não é isso o essencial. É preciso, né, humildade, ter olhos de ver, sabedoria, coisa de alma mesmo, né? Aí depois vem a morte de Judas. Então Judas, o que o entregava, vendo que Jesus fora condenado, arrependendo-se, devolveu as 30 pratas aos sumos sacerdotes e anciãos, dizendo, pequei, entregando sangue inocente.
E eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. Então, amigos, aqui é outro ponto difícil, né? Porque já dissemos isso em outros estudos passados, que Judas, na verdade, ele não queria que acontecesse isso a Jesus. Na verdade, Judas achava que Jesus era um pouco, vamos dizer assim, devagar, né? Ele imaginava que precisava um empurrãozinho. Ele imaginava que Jesus iria ser um rei realmente, mas que Jesus estava meio devagar para se impor, né? Para começar ali o seu reinado. Então Judas imaginou que com seu plano ele provocaria ali uma certa rebelião, mas que depois Jesus assumiria o comando e estabeleceria a ordem, né? E quando ele percebe que aquilo foi um engano, ele foi ingênuo, né? Que aquilo que os sumos sacerdotes queriam não era bem isso, aquilo ali doeu profundamente em Judas, né? Porque ali ele percebeu que ele realmente entregou Jesus à morte, e não era isso que ele queria. Então ele vai devolver as moedas, né, dizendo que estava arrependido, não era isso. E quando os sacerdotes dizem, né, que nos importa, isso é contigo, o Emmanuel também sabiamente vem comentar em uma de suas mensagens que muitos de nós também, a exemplo de Judas, né, muitas vezes damos ouvidos à sugestão do mal. Muitas vezes, pelas nossas escolhas, pelos nossos pensamentos infelizes, nos sintonizamos com mentes perturbadas, mentes inferiores, que nos sugerem planos inferiores, planos lamentáveis, decisões ruins. E aí, depois de agirmos no mal, sugestionados, né, amparados pela sugestão das trevas, muitas vezes nós nos arrependemos. E é como também se ouvíssemos aquela voz dos sumos sacerdotes, dizendo a Judas: que nos importa? Isso é contigo. Ou seja, depois que erramos, o problema é nosso, né? Se algum espírito nos inspirou ao mal, nos induziu, não que eles tenham, né, o poder de nos conduzir, mas eles encontraram eco em nós. Nós apresentamos intenções que eles coadjuvaram, né? Eles vieram apenas para reforçar aquilo que nós queríamos. Então, depois de realizada a ação infeliz, é como se ouvíssemos: que nos importa, isso é contigo. Ou seja, assumamos agora a responsabilidade. Foi o que aconteceu ali com Judas, né? Olá, Mônica Rovigatti, tudo bem? Iraniso Catelli, já estava aqui, né? Mário Rapanello, Ercília Machado, que legal, mais amigos aí chegando, muito bom. Deixa eu ver aqui, tem um comentário aqui do Ailton, ele está dizendo: naquele momento era uma manipulação coletiva das trevas. Jesus tinha todos os sinais de um enviado de Deus, pura doçura. Bem colocado, né? Isso mesmo. As trevas, né, sempre tentando perturbar, mesmo ali naqueles momentos, né, com esse espírito tão puro, né, tão elevado, mas a ação das trevas às vezes encontra eco aí em alguns corações ainda. Arremessando as moedas ao santuário, Judas retirou-se e foi enforcar-se. Nós sabemos que Judas ali, arrependido profundamente, ele vai e tira a própria vida, né? E tem uma mensagem belíssima também de Humberto de Campos, o irmão X, que ele conta que quando Jesus já estava ali na cruz, né, já crucificado, ele conta que uma legião de anjos vieram ali no Calvário de encontro a Jesus, amparando o Mestre, entoando hinos, comemorando a sua missão gloriosa, apesar do aparente fracasso. Foi uma missão gloriosa, e eles estavam ali comemorando junto de Jesus, quando de repente surge um anjo solitário nas alturas, diz o irmão X, e esse anjo vai rápido de encontro aos outros ali no Calvário,
e ao se aproximar da cruz, ele olha para os olhos de Jesus e percebe que Jesus queria lhe pedir algo. Ele então se aproxima do Cristo e Jesus balbucia umas palavras no seu ouvido. E aquele anjo então vai rápido pelas ruas de Jerusalém à procura de Judas para socorrê-lo e ampará-lo. Então vejam que beleza, Jesus ali na cruz, a sua preocupação era socorrer Judas, que estava tirando a própria vida. Em nenhum momento ele desampara seus amigos, mesmo aquele que o traiu, para a gente ver o amor de um Cristo, né? O amor de Jesus pela humanidade. Os sumos sacerdotes, tomando as pratas, disseram: não é lícito lançá-las no Corbã. Corbã, então, diz aqui o Haroldo, que era um lugar onde faziam-se ofertas que eram destinadas a Deus. Então eles achavam que aquelas moedas eram, vamos dizer assim, sujas, né? Moeda de traição, não era para lançar naquele lugar santo, visto ser preço de sangue, que, né, iria levar à morte. Elaborando um plano, compraram com elas o campo do oleiro para o cemitério dos estrangeiros. Então eles pegaram aquelas moedas que Judas devolveu, não lançou no lugar ali das ofertas, mas usou para comprar um campo que seria transformado num cemitério. Por isso aquele campo foi chamado Campo de Sangue, até hoje. Então cumpriu-se o que foi dito através do profeta Jeremias. Olha que interessante, amigos, eu fico impressionado com essas profecias. Profecias feitas muito, mas muito tempo antes de Jesus. 500, 600, 700 anos antes. E o profeta Jeremias disse isso lá atrás. E tomaram as 30 pratas, preço do precioso, olha só, daquele que os filhos de Israel avaliaram, e deram-na pelo campo do oleiro, conforme ordenou-me o Senhor. É impressionante, né? Essas profecias, muito incrível. Deixa eu ver aqui, a Loiva está dizendo: a obra de Humberto de Campos a que te refere seria Crônicas de Além Túmulo? Que eu citei algumas já, né, Loiva? Essa última mensagem, eu creio que é Crônicas de Além Túmulo. Eu não me recordo exatamente, mas eu acho que é Crônicas de Além Túmulo, sim. Mas depois eu posso confirmar e te respondo aqui mais tarde aqui nas mensagens do próprio Face, tá bom, Loiva? Mas eu creio que é ela sim, é esse livro sim. Deixa eu ver aqui. Vamos mais um pouquinho, né? Tudo bem até aqui, pessoal? Eu estou dando uma acelerada, né? Eu vou explicar, eu estou dando um pouco uma acelerada aqui porque a minha intenção nós vamos ter só mais um estudo, né? Antes do Natal, agora as festas aí de fim de ano. Então, na próxima quarta-feira, teremos o nosso último estudo e aí teremos, então, um recesso, né, como sempre fazemos de fim de ano. Eu espero, né, na próxima semana, concluir o estudo aqui do Evangelho de Mateus. Falta aí alguns tópicos só, né, um capítulo e pouquinho só. Então, eu espero que entre hoje e a próxima quarta, a gente consiga concluir. Por isso que eu dei aqui uma certa acelerada, viu? Mas está claro aí? Ficou alguma dúvida sobre isso que a gente acabou de comentar, pessoal? Agora nós vamos para o capítulo 27, versículo 11, Jesus diante de Pilatos. Aquele momento que ele é levado até Pilatos, né? Estava ali se fazendo aquele ritual ali da condenação, né? Legal, então. Obrigado, Ercília, Edson, tá ok, né? Aí está Santos aqui no Insta também. Então tá bom, vamos seguindo. Beleza, Zuleide, obrigado. A Sueli Nunes, tudo bem, Sueli? Quanto tempo? Boa noite, viu? Muito bem-vinda.
Legal, Mariângela também confirmando ok, Irani. Então vamos seguir o bonde aqui. Mas eu acho que vai dar para a gente concluir sim, não falta muito não, são 28 capítulos, nós estamos aqui no 27, né? É um capítulo e pouquinho aí. Beleza. Então Jesus diante de Pilatos, capítulo 27, versículo 11, tá legal? Jesus foi colocado diante do governador, que Pilatos, né, era o governador, e o governador o interrogou dizendo: Tu és o rei dos judeus? Jesus disse: Tu dizes. É interessante, né? Jesus sempre, assim como lá da outra vez, ele também coloca da mesma forma: Tu disseste, tu dizes. Jesus não ia querer ficar se explicando, porque eles imaginavam que, como Jesus falava do reino, né? Do reino de Deus, como era esperado esse Messias, e Jesus declarava ali que ele era o enviado. Então eles imaginavam que Jesus ia ser um rei ao molde dos outros reis da época, que Jesus seria mais um rei ali, né? Então por isso que ele pergunta: Tu és o rei dos judeus? Imaginando um reinado da terra, né? Então não tinha nem como explicar para ele, né? Tem certos momentos, como dissemos, que Jesus silenciava diante ali eles não estavam interessados, né? Se tivesse interesse, Jesus ensinou durante 3 anos, não era naquele momento derradeiro que ele ia ficar explicando, se justificando, né? Aqueles que tiveram olhos de ver, que quiseram compreendê-lo, né, o procuraram. Inclusive é interessante até a figura de fugiu o nome aqui agora daquele fariseu que vai procurar Jesus, Nicodemos, né? Porque Nicodemos era também um fariseu, um doutor da lei, né? E ele já teve um olhar um pouco diferente para Jesus. Ele não era como os outros fariseus. Ele conseguia ver em Jesus algo diferente. Ele reconhecia que Jesus era realmente, né, um ser especial. Tanto é que ele foi procurar Jesus para ter alguns esclarecimentos, mesmo que à noite, né, às escondidas. Mas existe aquela passagem bonita quando Jesus vai falando com ele, né? É preciso nascer de novo para ver o reino de Deus. É com Nicodemos que ele tem esse diálogo, né? Então Nicodemos foi um doutor da lei, mas que conseguiu enxergar em Jesus algo além daqueles outros, porque os outros não, se fecharam completamente, né? Queriam mais era eliminar Jesus. Ao ser acusado pelos sumos sacerdotes e anciãos, nada respondeu, aquilo que dissemos, né? Ele não ia ficar se justificando, se explicando. Jesus sabia que provavelmente ali o desfecho seria, né, a morte mesmo. Disse-lhe então Pilatos: Não ouves quantas coisas testemunham contra ti? E não lhe respondeu nenhuma palavra, a ponto de o governador maravilhar-se imensamente. Então Pilatos, é interessante isso, Pilatos via Jesus como um justo, né? Pilatos, ele estava preocupado ali que ele não estava vendo assim, Jesus como um malfeitor, né? Como alguém que mereceria a morte. Ele via Jesus com outros olhos, ele estava reconhecendo em Jesus, né, uma pessoa diferenciada, um ser diferente, um justo, né? E Pilatos não queria condená-lo. Isso que é interessante, né? Ele estava ali para fazer o julgamento, mas ele não queria. Ele vai mostrar mais à frente que ele queria convencer o povo a libertar Jesus. Essa era a intenção dele, né? E ele ficava ali tocado de ver que Jesus nem se defendia, né? Imagine, qualquer outra pessoa ficava falando ali, gritando, implorando, né, para não ser condenado. E Jesus em silêncio, tranquilamente, sereno, e isso comoveu Pilatos, né? Por ocasião da festa, era costume o governador soltar um preso que a turba quisesse. Então tinham um preso notório chamado Barrabás.
Portanto, enquanto estavam reunidos, disse-lhes Pilatos: quem quereis que eu vos solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Então, olha Pilatos como que tentando ali, né? O povo estava, né, enseguecido ali pela condenação. Pilatos queria achar um meio de libertar Jesus. Ele não estava vendo, né, maldade em Jesus. Ele não enxergava aquilo que o povo queria condená-lo. Então ele pensou, ele imaginou, né, tem aqui um malfeitor que era Barrabás. Era, né, um malfeitor, aquele que já tinha levado muitos prejuízos ali à comunidade, estava preso porque merecidamente ele não tinha condições de convivência saudável. Então Pilatos pensou: vocês querem que eu solte Barrabás ou Jesus? Porque era costume soltar um ali na época da Páscoa, né? Então Pilatos, imaginando que pudesse o povo pedir, então solte Jesus, né, diante Barrabás ou Jesus, um malfeitor. Isso que o Ailton está colocando vem mais à frente aqui, mas vamos ler. O Ailton está dizendo: a esposa de Pilatos tivera um sono muito claro, onde o anjo diria da pureza de Jesus, mas faltou o pulso, né, da parte de Pilatos. Isso mesmo que o Ailton está dizendo, nós vamos ler até mais aqui. O Ailton bem antenado aí. É interessante isso, né? A esposa de Pilatos teve um sonho, né? Ela dormiu, durante o sono ela sonhou com um anjo falando para ter cuidado com o que fosse fazer com Jesus, que era puro, né? Então ela diz isso a Pilatos ainda, né? Olha, eu tive esse sonho, toma cuidado, né? Se condená-lo, ele é um justo. Então é interessante isso, tudo isso, né, que foi se juntando aí para Pilatos decidir, né? Difícil. Difícil assim, era para ser fácil, né? Mas infelizmente o desfecho foi triste. Então ele pergunta: quem quereis que eu solte, né? Pois sabia que por inveja o entregaram. Enquanto estava sentado no estrado, sua mulher lhe mandou dizer, que é o que o Ailton disse: não te envolvas com esse justo, pois muitas coisas sofri hoje em sonho por causa dele. Os sumos sacerdotes e os anciãos persuadiram as turbas para que pedissem Barrabás e matassem Jesus. Então vejam, amigos, volto a dizer, né? Os sumos sacerdotes, aqueles mais graduados da religião, seriam o suprassumo ali do meio religioso, eles ficaram instigando as pessoas, né? O termo aqui que eles usaram foi persuadindo as pessoas para pedirem para soltar Barrabás. Então, assim, as pessoas foram meio que influenciadas. Eles estavam ali meio que conduzindo o processo. E é interessante, né, amigos, relembrando, que se não me engano, na última vez nós vimos que Jesus, a hora que entra em Jerusalém, aquela entrada triunfante, todos o aclamando, né, que ele entra montado no jumentinho, todos ali colocando, né, os ramos para que ele passasse, aclamando Jesus, aplaudindo Jesus. Então os discípulos ficaram maravilhados, achando que ali já era o momento, né, do reconhecimento, de que a partir dali tudo avançaria para mais rápido, de forma melhor, né? Quem diria que aquelas mesmas pessoas que o aplaudiram, que o elogiaram, que o receberam com festa, agora iriam ali pedir a sua morte. Olha como oscila, né, a questão aí do povo, né? Em resposta, disse-lhes o governador: qual dos dois quereis que eu vos solte? E eles disseram: Barrabás. Diz-lhe Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Todos dizem: seja crucificado. Então, amigos, para o Pilatos ali foi difícil, porque ele não queria isso, né? Pois é, o Edson está dizendo: cuidado com a euforia, né? Muita festa pode ser um perigo também, né? Então ele pergunta: o que farei de Jesus? Porque ele não estava
né, reconhecendo que Jesus não estava percebendo em Jesus nada para condená-lo à morte. E as pessoas pediram que seja crucificado, que era a pior morte, né, reservada para aqueles mais ladrões, bárbaros, né, criminosos. E o Emmanuel, mais uma vez, né, ele tem uma outra mensagem, quando diz aqui, né, que farei então de Jesus? O Emmanuel tem uma sutileza, né, uma sabedoria, que ele pega um outro sentido, né, porque como Pilatos fala, o que farei de Jesus? Ele traz para nós, o que fazemos nós de Jesus? Né? Ele diz mais ou menos, nós queremos que Jesus nos sirva ou nós o servimos? Nós queremos que Jesus atenda os nossos caprichos ou nós estamos nos moldando de acordo com a vida do Cristo? Então é para a gente pensar nessas falas que dão uma conotação, né, de uma metáfora, assim, de um ensinamento por trás das letras, né? O que fazemos do Cristo? Porque nós tomamos o Cristo por modelo de vida ou nós ainda queremos que o Cristo nos sirva, resolva nossos problemas, nos ajude nas horas difíceis e a partir dali seguimos com a nossa vida como bem entendemos? Então são mensagens, né, que o Emmanuel pega sutilmente ali o versículo, o trechinho e comenta, né, de uma forma muito sábia. Aí diz assim, ele disse, no entanto, que mal ele fez, Pilatos argumentando, ele não queria, né? Perguntando que mal ele fez para ser condenado à cruz. Eles gritavam ainda mais dizendo, seja crucificado. Assim, não queria conversa, né? Pilatos, ao ver que nada ajudaria, antes, pelo contrário, gerava tumulto, né? Quanto mais ele falava, era mais tumulto. Pegando água, lavou as mãos diante da turba, dizendo, sou inocente desse sangue, isso é convosco. Então aqui Pilatos faz aquele ato, né, que ficou tão conhecido, de lavar as mãos. Pensem, né, amigos, como às vezes a gente pode fazer isso também. O que seria esse ato, né? Pilatos sabia que Jesus era um justo, não tinha nada que o incriminasse ali. A esposa confirmou para ele, cuidado com o que será feito desse homem. Então ele teve todos os alertas para que ele defendesse Jesus, né? Fosse a favor, a favor de Jesus. Mas esse ato de lavar as mãos é como se ele dissesse, né, eu não tenho responsabilidade com isso. Ele não se envolveu. Porque é a mesma coisa, amigos, quando nós percebemos uma injustiça e nós não fazemos nada. Isso é lavar as mãos, né? Então, se nós vemos uma injustiça de uma forma ou de outra e nós simplesmente fazemos vista grossa, nós estamos agindo como Pilatos, lavamos as mãos. Por quê? Uma injustiça é para que a gente tome uma atitude, né? Se coloque a favor da justiça, mesmo que nos custe um sacrifício maior, né? Um conflito ali que se envolva de repente, mas a gente deveria se envolver, né, para buscar a justiça. Em resposta, todo o povo disse, o sangue dele sobre nós e sobre nossos filhos. O sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás, depois de açoitar Jesus, entregando para ser crucificado. E assim, então, nós vamos, deixa eu ver aqui, parar por aqui. Nós vamos parar por aqui, para na semana que vem ver se a gente consegue concluir, tá bom? Deixa eu ver aqui, tem uns comentários. Nosso amigo Mauro está dizendo aqui, a Amélia Rodrigues, por Divaldo, nos fala que muitas vezes agimos como os Pilatos do mundo. Muito sério, né, Mauro? A gente precisa, né, trazer as lições para a nossa vida
nos enquadrarmos ali nas posições das personagens de cada drama vivido. Quando a gente lê um livro, por exemplo, busquemos ver se nós não temos daqueles personagens que ali estão, né, transmitindo a sua história. Muitas vezes nos identificamos. Então um livro, uma narrativa, não é para a gente ler friamente, é para a gente se envolver, sentir se não temos, né, não teríamos a mesma postura ali. O Ailton está dizendo, penso que os doutores da lei não gostavam de Jesus pelo motivo de faltar contra-argumentos. Quando confrontavam Jesus, não concordavam com a postura desse. Com certeza, né? Jesus tinha sempre uma resposta sábia, né? Uma fala desconcertante, né? Deixava eles ali muito confusos e irritados até, né? A Graça tá... Ouviu o cachorrinho aí, né, Graça? O Mário Rapanello está dizendo, o povo ainda se condena quando a verdade tem que ser enfrentada, aí se recusa a aceitar. Legal, Mário, é isso aí, né? A Loiva dizendo, acredito que até hoje muitas vezes agimos como Pilatos, lavamos as mãos, ficamos em cima do muro, não queremos nos envolver. Infelizmente, né, gente? A gente se reconhece ainda também com essas fragilidades desses personagens aí, dessa narrativa, desse momento difícil, né, de Jesus. Olá, querida amiga Walneco aqui no Insta, boa noite, viu? Então, pessoal, só reforçando, falei lá no início, né, tem um pessoal que foi chegando aí depois no transcorrer da live. Nós então vamos fazer só mais um estudo, a semana que vem, segunda-feira, o estudo do livro Os Mensageiros. Na quarta-feira, o estudo do Evangelho. Eu creio que a gente encerra o Evangelho de Mateus na próxima quarta. Aí nós vamos fazer uma pausa aí do recesso de fim de ano, tá legal? Eu não sei ao certo o dia que voltaremos, creio que vão ficar aí 2, 3 semanas, geralmente 3 semanas, né? Para dar aquele tempo ali de confraternização, descanso, né? Para a gente ter uma pausa aí também, um ano inteiro aí de estudo, até para vocês descansarem um pouco de mim também. E aí a gente volta provavelmente lá na semana do dia 10 para frente, eu não sei exatamente o dia que vai cair, de janeiro, dia 10 para frente de janeiro, aí eu vou divulgar certinho, tá bom? Obrigado, viu, Rosa? Então a gente vai encerrando por aqui, agradecendo a Jesus, o nosso Mestre, aos bons espíritos amigos, que sempre nos amparam, que sempre nos envolvem com a sua paz, com a sua luz. Então, sentirei saudades, né, Graça? Porque a gente tem uma turminha gostosa aqui, né? Gostosa essa reunião de estudos, né? Então a gente... Mas, ó, não, vamos ter ainda semana que vem, tá bom, pessoal? Não é despedida aqui ainda não, tá? Na próxima semana nós teremos na segunda e na quarta, tá legal? Aí depois a gente faz a pausa, tá? Mas espero vocês ainda semana que vem, tá bom? Obrigado, Deise. Obrigado, Mário, Regina. Pessoal, muito obrigado pelo carinho. Que Jesus, o nosso Mestre, nos abençoe a todos. Muita paz a todos vocês. Que tenhamos sempre muita resignação diante das lutas da vida. Que a gente tenha sempre muita serenidade, muito bom ânimo, muita fé. Porque enfrentamos momentos difíceis, né? Todos nós temos tribulações na vida, problemas de uma ordem ou de outra, mas desejo que todos nós nos mantenhamos um pouco mais de fé, que esses estudos possam contribuir para que a gente desenvolva um pouco mais de fé, de esperança, de entendimento das leis divinas, que tudo isso possa nos fortalecer para enfrentarmos as lutas de cada dia e para compreendermos que essas lutas serão, se nós soubermos bem aproveitá-las, benditas oportunidades
que nos propiciarão a elevação espiritual, se nós bem soubermos enfrentá-las com coragem, com bom ânimo, né? Obrigado, Mauro. Prazer foi nosso, viu? Muito feliz aí com a tua presença e a todos vocês. Então, amigos, que a paz de Jesus envolva a todos. Até nosso próximo encontro na segunda-feira. Ia me esquecendo, vou deixar mais um convitinho aqui, né? No próximo domingo, tem muitos de vocês aqui já participam sempre, né? Eu vou fazer mais uma daquelas palestras no centro aqui de Bebedouro, que é o Centro Espírita do Calvário ao Céu. É uma palestra às 19h30, tá? Domingo agora, 19h30. Vai ser uma noite de confraternização que eles vão transmitir pelo Face. Vai ter música muito boa, cantores, músicos excelentes. Então vai ter a palestra que eu vou fazer com o tema Reforma Íntima, tema sugerido lá pela casa. Então a palestra vai ter momento de música, vai ter ali confraternização, tá legal? Então convido vocês de Bebedouro que estejam conosco, né, presencialmente. E aos amigos de outras cidades que quiserem, acompanhem conosco também pelo Facebook, Centro Espírita do Calvário ao Céu, Bebedouro. Mas eu vou compartilhar na minha página, né? Facilita aí para aqueles que quiserem participar conosco desse momento aí de confraternização, de festa, tá legal? Fica o convite então, combinado? Então até o nosso próximo encontro, domingo, né? Aqueles que puderem, ou segunda ou quarta-feira, 3 possibilidades aí. Então, né, Loiva, bem no horário, né? Aí depois, se der, você acompanha, fica lá gravado, né? Tá legal? Valeu, Anderson, obrigado, amigos, amigas, por mais essa noite. Aí, ó, Carlos Medeiros, nosso amigo, é lá o responsável da noite no domingo, tá aqui conosco também. Gostou, acho que da propaganda aí, né, Carlos? O Carlos, nosso querido amigo, que coordena as reuniões de domingo à noite lá no Centro Espírita. Aqui conosco também. Um abração, viu, Carlos? Então, meus amigos, até lá então. Muita paz a todos. Fiquem com Deus. Muito obrigado pelo carinho, pela companhia. Em mais essa noite aqui, né? Juntos. Muito obrigado, viu? Deus nos abençoe. Eu estou fazendo confusão aqui, né? Não sei se eu falei errado aqui, né? Que o domingo é amanhã, né? Não sei se eu falei que... Não sei se eu estou fazendo confusão, mas é até amanhã então. Tá legal? Gente, muito obrigado, viu? Fiquem com Deus. Um abração.